Muita gente afirma: a Bíblia não pode ser a palavra de Deus porque foi escrita por homens. Mas será que essa afirmação faz sentido? E o que a história, a arqueologia e os próprios textos bíblicos dizem sobre sua origem? Hoje vamos entender por que milhões de pessoas confiam na Bíblia como uma revelação divina, mesmo reconhecendo que ela foi escrita por mãos humanas. A objeção foi escrita por homens parte de uma ideia equivocada? Pense bem. Quase tudo em que acreditamos na vida foi escrito por homens. Livros de ciência, leis, relatos históricos, manuais de medicina. O fato de algo ter sido escrito por humanos não significa que seja falso. A questão real é outra. Foram homens comuns escrevendo suas opiniões ou foram homens inspirados por Deus? E é exatamente isso que a Bíblia afirma sobre si mesma. Em 2 Timóteo 3:16, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega original usada ali é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Ou seja, Deus usou homens, sim, mas Ele guiou, supervisionou e inspirou o conteúdo. É como um músico talentoso que toca um instrumento. Ele usa aquele instrumento específico, com suas características únicas, para produzir a melodia que ele tem em mente. Da mesma forma, Deus usou a personalidade e o estilo de cada autor, sem jamais perder a mensagem divina que queria transmitir. Agora, pense nisto. A Bíblia é uma coleção de livros escrita ao longo de mais de 1500 anos, em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas, por cerca de 40 autores de profissões totalmente distintas. Tinha reis, pescadores, médicos, profetas, agricultores, uma diversidade enorme. E mesmo assim, do começo ao fim, a Bíblia apresenta uma mensagem única, coerente e unificada sobre quem é Deus, a condição humana, a necessidade de redenção, a vinda do Messias e o plano final de restauração. Como o estudioso Norman Geisler observou, nenhuma outra obra na história da humanidade possui uma unidade tão impressionante, com uma diversidade tão grande de autores e épocas. E não para por aí. A arqueologia moderna tem feito descobertas extraordinárias que só reforçam a confiança na Bíblia. Sabe o que é incrível? Nenhuma descoberta arqueológica jamais desmentiu um relato bíblico. Pelo contrário, centenas de achados confirmam pessoas, lugares e eventos descritos nas Escrituras. Por exemplo, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 mostrou que o Antigo Testamento foi preservado com uma precisão impressionante ao longo dos séculos. A existência de personagens históricos como Pôncio Pilatos e o rei Ezequias foi confirmada por inscrições e selos encontrados em escavações. A própria cidade de Davi, em Jerusalém, e muitos detalhes culturais descritos nos evangelhos foram comprovados. Não é à toa que o famoso arqueólogo Nelson Gluck afirmou categoricamente: nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse a Bíblia. Outro ponto que é simplesmente fascinante é o cumprimento de profecias. A Bíblia contém mais de 2000 profecias específicas, e muitas delas se cumpriram com uma precisão histórica de tirar o fôlego. Por exemplo, o profeta Miqueias previu, 700 anos antes, que o Messias nasceria na pequena cidade de Belém. Isaías, no capítulo 53, descreveu em detalhes o sofrimento do servo de Deus. Séculos antes da crucificação, o próprio Jesus previu a destruição do Templo de Jerusalém. O que aconteceu exatamente como ele disse no ano 70 depois de Cristo. Como o autor Lee Strobel destaca, as profecias cumpridas são uma das maiores evidências da origem divina da Bíblia. É a assinatura de Deus na história. Quando falamos de livros antigos, a confiabilidade do texto é fundamental. E nesse quesito, a Bíblia está em uma categoria própria. Ela é, de longe, o livro mais bem preservado de toda a antiguidade. Hoje, temos mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, sem contar milhares de outras cópias e traduções em idiomas antigos. Para você ter uma ideia, a Ilíada de Homero, o segundo livro mais bem preservado, tem menos de 700 manuscritos. As obras de Platão
menos de 30. E ninguém duvida que Homero ou Platão escreveram o que lhes é atribuído. A diferença na quantidade de evidências é gigantesca. Especialistas como F. Bruce e Daniel Wallace afirmam que a precisão textual do Novo Testamento ultrapassa os 99%. Isso nos dá uma segurança enorme de que o que lemos hoje é o que foi escrito originalmente. Mas talvez a maior evidência de todas não esteja em um pergaminho antigo ou em uma escavação arqueológica. A maior evidência está viva. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é um livro que transforma vidas há mais de 2000 anos. Pessoas mudam radicalmente ao entrar em contato com suas palavras. Famílias são restauradas. Vícios são vencidos. Nações inteiras foram moldadas por seus princípios. O livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a história da humanidade confirma isso em cada geração. Então sim, a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus. Sua unidade impressionante, suas profecias cumpridas, sua preservação milagrosa, sua confirmação pela arqueologia e, acima de tudo, o seu poder de transformar vidas, mostram que ela não é, vezes apenas, humana. Como disse o grande escritor Código S. Lewis, a Bíblia não é simplesmente um livro que podemos examinar. Ela é um livro que nos examina. Por tudo isso, cristãos ao longo dos séculos afirmam com confiança: a Bíblia é a palavra de Deus, soprada por Ele e preservada para nós. Se você gostou deste vídeo e ele te ajudou a pensar, curta, compartilhe com alguém e deixe seu comentário aqui embaixo. Continue acompanhando nossa série para mais respostas a perguntas importantes. Um abraço e até a próxima!